Então nós estamos aí com o nosso tema de hoje, que é tão somente que ele cresça e que eu diminua. É praticamente o texto aí, né? Se você abrir comigo lá a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo de número 30, que está lá: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabemos que aqui é uma passagem em que alguns dos discípulos, né, de João Batista estavam discutindo acerca lá da purificação com os judeus, e certamente naquele momento ali em que a coisa começa a ficar complicada, eles ali na discussão então vão recorrer ao mestre deles, né, João Batista. Mas é interessante que essa palavra, na maioria das vezes, ela não é bem compreendida. Muitas pessoas incorrem no erro de entender, discernir de forma errada, e aí tem a vida espiritual totalmente fracassada. É o problema de muitas pessoas, e com isso a gente traz aí situações na vida que, na verdade, Deus não tem para nós. Nós queremos trazer então aqui nesta manhã esse entendimento. Vamos passear aqui um pouquinho para entendermos melhor quando a palavra fala realmente em crescer Cristo. É o que eu iria te perguntar. Então, como que fica a questão de que eu diminua e o Senhor cresça? Cada pessoa entende, tem vários entendimentos nesse aspecto, né? E muitos são errados, né? É verdade. E é exatamente isso que acontece, né, pastora? Quando a pessoa entende que ele cresça e eu diminua, no sentido de que Deus entra na nossa vida, mas ele é pequenininho. E na proporção que eu vou permitindo, esse Deus vai crescendo, então, e que ele cresça. E eu vou diminuindo, ou seja, eu vou me anulando, né? Então, pode-se entender que algumas pessoas acham que esse crescer e esse diminuir, a pessoa ela vai ficando anulada e Deus vai crescendo conforme alguns entendimentos que aquela pessoa vai tendo. Mas isso não é a verdade. Não, né? É a verdade, não exatamente. É a verdade. É porque dessa forma nós, né, incorremos no erro de entendermos que Deus ele vai ter que crescer, ele tem que desenvolver em nós para ser o verdadeiro Deus. E essa não é a verdade. É a forma errada de se entender. Exatamente, né? Deus é Deus. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, uma vez que eu entrego minha vida a Jesus, no meu entendimento, o Espírito Santo está em mim, o poder de Deus está em mim. E ele não é limitado, ele é ele. Agora, eu posso não permitir que ele seja quem ele é em mim. Então, aí é que é o entendimento correto, né, dele crescer, ou seja, eu tenho que me anular. Mas anular como? Eu vou deixar de ser quem eu sou? Eu vou menosprezar a minha pessoa? Eu vou me considerar um zero à esquerda? Não. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então entenda, meu querido, você é precioso para Deus. Só que, como pecador, esse pecado que agora está na nossa carne, Paulo trabalha muito bem explicando, né, em Romanos, nos falando, né, o miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí nós começamos a entender que ele crescer e eu diminuir é exatamente eu fazer a vontade dele, anulando a minha morte. Então, pastor, eu posso entender que nesse tempo que o Senhor vem para a minha vida, eu, por mais conhecimento que tenha, certificados, diplomas, viagens, eu tenho que entender que este Deus que está habitando em mim, que eu estou caminhando cada dia mais no relacionamento com Ele, aprendendo dEle, conhecendo, tendo intimidade, Ele sempre vai ser Deus e muito grande e poderoso, e por mais que eu tenha conhecimentos e estudos, eu tenho que compreender que eu estou muito abaixo, que eu sou bem pequenininho, mas o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é imenso. Aí, nesse aspecto, independe o meu conhecimento humano, né? Aqui, o nosso conhecimento humano, ele é limitado. E o poder de Deus não é limitado. Então, quando eu começo a compreender que o Senhor é Senhor, eu dou
a grande, poderosa majestade a Ele, que é própria dele, e eu começo a entender que eu tenho que diminuir, independente dos meus conhecimentos, né, pastor? Certamente. Ou seja, eu não vou ficar grande, eu não estou acima de ninguém que está à minha volta, né, porque tem mais ou menos conhecimento, ou quer seja didático, etc. Mas sim, eu vou compreender que cada vez que eu me aproximo mais, cada vez que eu conheço mais, eu entendo que eu tenho que estar diminuindo por causa da grandeza do Senhor. Seria isso? Sim. Não desfazendo como pessoa, né? Exatamente. Como pessoa. Porque... Não vou olhar para mim como se eu fosse um nada, um zero à esquerda. Exatamente. Né? Menosprezar a mim mesmo. Sim. Mas nunca me enaltecer. Exatamente. Né? E esse é um dos maiores problemas que nós vivemos, né? Exatamente. Dentro da igreja, infelizmente. Que algumas pessoas, assim como os discípulos aqui de João Batista, que a gente entende perfeitamente que João Batista, quando falou, convém que ele cresça e que eu diminua, ele estava respondendo aos seus discípulos que estavam tendo uma interpretação totalmente errada do que estava acontecendo. Na verdade, os discípulos chegaram como se estivesse questionando ao seu mestre, porque eles chamavam João Batista de mestre. Era considerado como homem, né? Para eles, João Batista era o cara, né? Mas eles começaram a ver que Jesus estava anunciando o reino e batizando. E com isso ficaram, de uma certa forma, enciumados. Olha Ouviram lá. alguém como um concorrente daquele que eles se espelhavam, né? Exatamente. E aí começam, então, a acreditar que é como se Jesus estivesse roubando a posição de João Batista. E aí vão a ele e falam, ó, aquele que você teve com ele lá, do outro lado do Jordão, ele está anunciando o reino e está batizando. E muitos estão indo lá. Ou vigia, seja, né? Vigia e cuidado. Tem alguém querendo roubar seu lugar. Então, acontece isso muito, né, sim, pastor? Então, na falta do verdadeiro entendimento, é que João Batista, então, vai responder para eles. E ele começa respondendo de uma maneira maravilhosa. Ele diz assim, até se a gente olhar lá no versículo 26, e foram ter com João e lhes disse, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu então João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tremendo. Ou seja, João já começa a mostrar para os seus discípulos, olha, ele está fazendo porque ele foi capacitado pelo alto, é o Pai que está fazendo. Ele está fazendo o que ele tem que fazer realmente, ele está assumindo o lugar que é dele. Não olhem para mim como se fosse ele. É tão verdade que logo em seguida, João Batista diz assim, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo. Então, João Batista estava sendo bem claro, o Cristo vem aí, eu sou apenas aquele que prepara o caminho. O próprio João Batista dizendo, eu não sou o Cristo. Ou seja, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista estava dizendo quem era ele, mas os discípulos estavam entendendo que ele é que era o Messias, tendo João Batista como o próprio mestre. E quando o Senhor chega, eles começam então de maneira errada a achar que, não, opa, peraí. Está vindo um concorrente, vigia aí que a coisa vai dar errado. E certamente. As pessoas vão passar aí para o lado de lá, andar com esse moço e vão deixar o Senhor aí. Né? Daqui um pouquinho vai ter só uma pequena turminha te seguindo. Como é que vai... E a posição nossa, como é que vai ficar também? Poderia ter passado por isso, né? No pensamento. É verdade. Nós estamos com você, nós estamos num certo patamar. Todo mundo vai para lá e a gente vai perder a posição, né? Aliás, até eu lembrei aqui agora que 2 dos discípulos de João Batista passam a acompanhar Jesus, né? Aí fica até um questionamento aqui, né? Eles deixaram João Batista porque começaram a entender que, opa, peraí, João Batista já não é mais aquele que a gente imaginava. O cara agora é Jesus, vamos para lá. Né? Pensa bem. Mas vamos deixar de lado quem estava preparando o caminho e vamos para quem é o caminho, né? Mas certamente nós temos que entender que quando a gente realmente compreende o que Deus está falando, qual é a mensagem do Senhor, qual é a verdade, né? A gente possa realmente alicerçar nessas e certamente isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida espiritual.
o tema aqui, né, quer nos mostrar que convém que Jesus se estabeleça como rei. A verdade é essa, ele é que é o noivo, ele é que é o cabeça da igreja, ou seja, é quem conduz a igreja. E como cabeça da igreja, se nós não temos o entendimento do que é ser o cabeça, tem muita orelha, nariz, pé e mão querendo conduzir o corpo, ok? E os proprietários? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.